Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Me fizeram uma pergunta um dia desse, numa conversa com uma irmã, e a gente estava falando sobre a salvação, né? Que existem muitos falsos mestres. E essa pessoa perguntou assim: mas Wellington, nós temos certeza da nossa própria salvação, mas os outros também têm. E aí? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, é o que é o mais importante, é ter a certeza da nossa salvação. Essa é o primordial, que vocês têm que aprender. E ela perguntou assim: como podemos ter certeza da nossa salvação com tantos falsos mestres? Pois eles também creem na sua salvação. Então a gente pode ver aqui, ó, em Romanos capítulo 8, versículo 16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí vem aquela pergunta: mas eles também creem nisso, né? A gente começa a refletir: mas eles também pensam assim, creem nisso. Eles estão falando que não, eu sou salvo, que o próprio Espírito testifica ao meu Espírito que eu sou filho de Deus. Mas aí a gente pode ver outras coisas. Ó, será que o que eles creem vem de Deus realmente? Eu botei uma observação assim só para não me perder aqui. Será que o que eles creem vem de Deus realmente? Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo do 14 ao 15 diz: mas não me surpreendo, mesmo Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos de Satanás, olha só, seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão castigo que suas obras merecem. Quer dizer, eles fingem ser servos da justiça. Aí vocês falam: mas eles fingem, sabendo que estão fingindo? Meus amados, se essa pessoa não é dirigida pelo Espírito de Deus, eles ainda continuam sendo dirigidos pela carne. Então a pessoa que não está sendo dirigida pelo Espírito de Deus, está sendo dirigido pela carne. Tá? Quanto a isso, não há dúvida. Eles receberão castigo de suas obras. O quê? As más obras. Deus fala que a gente não pode julgar as intenções do coração. Quem julga é Ele. Deus ainda afirma que nós não podemos julgar os pagãos. Nós cristãos, podemos julgar. Podemos não, obrigação de julgar as más obras. Mas para julgar as más obras, você tem que ter certeza que o irmão está cometendo uma obra ruim. Como aquele caso do irmão, quando Paulo falou que estava cometendo imoralidade dentro da igreja com uma mulher, né? Ele era irmão, você era um crente, e ele cometia o pecado da imoralidade sexual quando ele estava se deitando com a mulher do pai dele. Então eles tinham prova disso. E agora vamos ali para Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 16 diz: cuidado com os falsos profetas. É o que Jesus está falando. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Olha como você, cristão, vocês podem ter certeza daqueles que falam que são salvos. Você reconhece se eles são mentirosos ou não pelos frutos dele. Por isso que a gente não pode julgar a intenção do coração. Isso aí está oculto, só Deus sabe. Mas as suas más obras a gente tem que julgar sim. Por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? O que a gente vê? Como é que a gente vai descobrir esses maus frutos? Lendo a palavra, orando, pedindo a Deus que o Espírito Santo os instrua, ensine.
lendo dia após dia, não parar de ler a palavra. Aí sim vocês vão entender. Vocês não vão seguir uma vida de religiosidade, porque é aí que esses falsos mestres entram. Existe, não vou citar nomes, eu adoro citar nomes porque você tem que dar a cara a tapa, mas agora eu não vou citar nome não. Existem denominações religiosas aí, com multidões e multidões, que pregam a prosperidade financeira, que todo mundo nasceu para ser rico, que Deus quer todo mundo rico. Prosperidade financeira mesmo. O que diz dos profetas, coitado? Os apóstolos, tá? São heresias pregadas. Deus quer que a gente tenha uma vida próspera assim, mas o que é prosperidade, meus amados? É viver em Cristo, é não lhe faltar nada, e se faltar, vocês têm que estar satisfeitos, crer que Deus está olhando por vocês, mesmo na falta, tá bom? A gente vê essas grandes igrejas aí, essas denominações religiosas, parecendo que são homens de Deus, mas não são homens de Deus. Falam que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. E os roubadores não herdarão o reino de Deus. Resumindo, quem não dá dízimo está fadado a perecer eternamente. Heresia. Heresias. Você vê igrejas que falam que Deus odeia o divórcio, mas cada caso é um caso. A pessoa que é largada, ela pode, através do adultério, casar com outra heresia. E assim você vai decifrando os falsos mestres. Tá? Continuando, Mateus 7, do versículo 24 ao 29. Eu separei aqui, 24 ao 29. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, tá? Não é ouvir e entrar pelo ouvido e sair pelo outro, não. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, tem que ter uma prática. Assim como o pecado. Pecadores todos nós somos. Tá? Mas quando você pratica o pecado, você não larga ele, não se arrepende, é que você ainda não é um salvo em Cristo. Tá? É que nem um exemplo que dão por aí, que você não pode impedir que o pássaro pouse na sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Tá? E quem é que pode impedir que o pássaro faça um ninho na nossa cabeça? É o Espírito Santo que habita em nós. Tá bom? Jesus Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Mas só que ele não foi tentado, tanto é que o diabo se apartou dele. Estão entendendo? Então, continuando aqui, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha, que é Cristo, que é a prática do Evangelho, a leitura bíblica. Entende? Mas quem ouve estas minhas palavras, ouve os participantes do Espírito, aqueles que leem a palavra, tá? E não as pratica, não a pratica. Tá? É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. São os falsos mestres. Aqueles que gostam de colocar julgo nas pessoas, mas neles próprios não. Tá? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Acho que continua aqui. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como um mestre da lei. É o que acontece com esses mestres da lei. Eles ensinam que você tem que fazer tal coisa, mas eles mesmos não fazem. Não adulterarás, mas ele está adulterando. Não cobiçarás, mas ele está cobiçando. Então, e quando a gente vê que esses mestres da lei não fazem aquilo que eles estão pregando,
Eles são os falsos mestres. Eles não têm autoridade sobre o que eles estão pregando. E mais aqui, ó, em Mateus capítulo 7, de 21 ao 23 diz, do 21 ao 23, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Está fazendo a vontade de Deus? Está seguindo os mandamentos? Tá? Se não estiver seguindo os mandamentos, não está fazendo a vontade do Pai. Está fazendo a vontade da carne. Tá? Muitos me dirão daquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Aos falsos mestres. Não pregamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Sim, sim. E não realizamos muitos milagres? Sim. Então eu lhes direi claramente, Jesus vai falar assim, nunca os conheci. Afaste de mim vocês que praticam o mal. Isso aí a gente vê sem citar nomes. Pessoas são pegas aí, ó, famosas no meio gospel. Com as suas heresias, com seus crimes, com seus delitos e transgressões revelados para todos. Deus não deixa oculto. E assim, quando você tem a palavra, vocês vão vendo os falsos mestres. Porque não fica oculto. Não fiquem oculto. Deus falou que não fica oculto. Eu vejo um monte de teólogo aí, que tem doutorado em teologia, gente. E um monte de gente seguindo esses mitos. Umas coisas eles falam sabiamente e as outras são heresias. E as pessoas caem. São, como diz aqui, ó, portanto não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. Eles fingem ser servos da justiça. Tá bom? Então, meus amados, para terminar, em Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente, aquele que lhes pregamos, que Cristo pregou, que a Bíblia prega, que seja amaldiçoado. Tem irmãos meus em Cristo? Não. Está repreendido, não fica amaldiçoando ninguém. A palavra nos dá essa autoridade. Mas isso é só para quem lê a Bíblia. Mas isso é só para quem lê, entende. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas tem gente que ainda não está liberta. Tem gente que tem medo de pregar a verdade. Vive o evangelho no cantinho. Tá? Só quer receber, não quer colocar a cara a tapa. O evangelho não foi feito para covardes, não. Tá? A Bíblia, a palavra de Deus, o evangelho se resume nisso: amar ao próximo como a ti mesmo. Pronto. Deus é amor. Agora, o que é amor? Se você não quer que ninguém roube você, não roube ninguém. Se você não quer que ninguém faça fofoca de você, não faça fofoca do próximo. Se você não quer que ninguém lhe traia com o teu cônjuge, não traia também o seu cônjuge com outra pessoa. Se você não quer que o seu cônjuge também te traia. É simples entender isso. Por isso que a porta é estreita. A porta é super estreita. Poucos passarão nela. Tá? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.